Olá, amigos do nosso canal luisfelipe.com, e a nossa conversa de hoje, na verdade, é o resultado de uma sugestão que um dos nossos internautas encaminhou, cujo tema é o seguinte: afinal, o que podemos pensar sobre a mitologia? Quando temos, por exemplo, obras dessa natureza, livros, assuntos, filmes que tratam da questão da mitologia, a pergunta que se faz: será que a mitologia é um tipo de filosofia? Então, esse vídeo tem um caráter introdutório para quem gosta do assunto, para quem aprecia literatura, mitologia e a própria filosofia, né? O nosso propósito é dar alguns fundamentos históricos e conceituais para que você, compreendendo melhor o assunto, possa aproveitar mais e pesquisar mais a respeito de uma temática tão bela, tão interessante. Então, num primeiro momento, é importante que nós compreendamos que o conceito mitologia, a palavra mitologia, é de origem grega, constituída de duas outras, mitos e logos, ou logia. Logia significa o estudo racional, o estudo sistemático. Mitos significa contos ou narrativas fantásticas a respeito de um assunto. É claro que a nossa compreensão da cultura ocidental nos trouxe o legado da mitologia grega e também da mitologia romana, né, ou da mitologia greco-romana. Mas, independentemente dessas duas, qualquer cultura possui a sua mitologia, ou seja, a mitologia, a explicação de como o universo é criado, de onde surgem todas as coisas, o significado da própria vida, que são objetos do estudo da mitologia, nós encontramos em todas as culturas. Então, um exemplo, a cultura ou as culturas indígenas possuem uma mitologia própria. As culturas das diversas nações do continente africano, de igual maneira, também possui uma mitologia riquíssima, por sinal. Se olharmos para o Oriente, o extremo Oriente, podemos falar de uma cultura ou de uma mitologia japonesa, chinesa, norte-coreana, sul-coreana. Independentemente das culturas, todas elas encerram uma explicação fantástica de onde nós surgimos. Esse é o papel da mitologia. Ela não traz respostas científicas, ela não traz uma reflexão filosófica. O papel da mitologia é trazer uma certa lição, né, um certo fundo de verdade que é de natureza moral. Né? A mitologia em si não está preocupada em trazer uma lógica, uma explicação racional. Né? Perceba, o próprio nome, mitos, significa narrativa fantástica, ou seja, de onde as coisas surgem. Eu vou me ater especificamente nesse vídeo na mitologia grega, que é a mais conhecida, até para facilitar e te convidar a conhecer outras mitologias também. Mas a base conceitual é a mesma a respeito do estudo da mitologia. Na Grécia, particularmente, a mitologia vai oscilar entre os séculos XII ao século VIII antes de Cristo. Então, durante todo esse período, na Grécia, nós não podíamos falar na existência de uma filosofia, né? Tal como a conhecemos. Sócrates, Platão, Aristóteles vão surgir no século V antes de Cristo. E antes de Sócrates, nós podemos falar nos pré-socráticos, que oscilam entre o século VII até o século VI, século V antes de Cristo. E antes dos pré-socráticos, aí sim nós temos todo o riquíssimo período da filosofia grega, do século XII, mais ou menos, até a oscilação do século VIII, do século VII. E, dentro do que nós conhecemos da mitologia, dois nomes se manifestam de uma maneira muito pontual. Né? Curiosamente, não são dois filósofos, são dois poetas, exatamente. Faço referência a Homero
que algumas teorias, alguns estudiosos do assunto afirmam que Homero não teria existido, que na verdade ele representa uma categoria de pensadores, de homens da sua época, e outras correntes alegam que Homero sim existiu, que inclusive era cego, e que retratou de uma maneira muito poética a realidade do seu tempo. Né? Temos também um poeta mais direcionado para a área rural, para uma narrativa rural, que é Hesíodo, autor de Teogonia, né? Os Deuses e os Dias. Homero já fica mais famoso por Ilíada e por Odisseia. E nós temos aí em PDF ou no livro impresso as versões das obras desses dois poetas. E é muito interessante porque na mitologia o poeta está muito mais preocupado em trazer uma explicação sobre a origem das coisas, a origem do universo, que nós chamamos de cosmogonia. Para você ter uma ideia do que é cosmogonia. Se você pegar o livro sagrado dos judeus e dos cristãos, que é o livro do Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, lá você tem a seguinte narrativa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é uma teogonia, isso é uma cosmogonia, ou seja, todo o livro do Gênesis vai tratar do surgimento de Deus, que sempre existiu, existe e existirá, segundo os judeus, segundo também os cristãos, e também a doutrina dos muçulmanos, e que vai explicar de onde que o universo surge. Daí o termo cosmogonia. Então, comparativamente ao Gênesis judaico-cristão, nós vamos ter na mitologia grega a explicação do surgimento da natureza, que os gregos chamam de physis, o surgimento do cosmos, que é o universo para os gregos, e o surgimento do anthropos, da natureza humana, do ser humano. E em concomitância ao surgimento do anthropos, da physis e do cosmos, né, Hesíodo e Homero começam a explicar também o surgimento dos deuses. Sim, porque a religião grega e a mitologia é uma expressão da religiosidade grega ou helênica, como eles se autodenominavam, você terá toda uma hierarquia de anjos, de deuses e de criaturas fantásticas que surgem dentro do imaginário helênico para dar uma explicação de como as coisas funcionavam. Então, a narrativa da mitologia é bem mais direcionada a questões fantásticas, as intervenções dos deuses, dos anjos e de outras criaturas fantásticas sobre o cotidiano do homem e principalmente da relação de como esse homem vai interagir com os deuses, com os homens da sua espécie e com o mundo. E é aí que surge também a figura muito interessante, muito significativa e emblemática do herói. O herói surge na narrativa mitológica ou na narrativa mítica como aquele ser híbrido. Né? O herói é sempre filho de uma divindade, seja um deus ou uma deusa, com um ser humano. Então, o herói nasce, né? Vamos dizer assim, metade divino e metade mortal. Ele traz algum poder, alguma característica própria dele, né? A coragem, como por exemplo de Ulisses, e as fraquezas e as mazelas do ser humano. Então, dentro desse universo, dessa constelação religiosa, fantástica, mítica, nós vamos começar a entender a estrutura da formação da civilização grega e, portanto, de como os gregos pensavam essa estrutura religiosa, hierárquica e principalmente constitutiva de uma harmonia, né? De uma beleza. Com o passar do tempo, essa mentalidade migra para os pré-socráticos até o alvorecer da filosofia do ponto de vista sistemático. Bom, mas isso é tema
para uma outra conversa. Meu propósito aqui foi só te deixar um pouquinho curioso, um pouquinho mais curiosa sobre o assunto, e reveja esse vídeo. Eu coloquei algumas informações de uma maneira um pouco rápida, né, um pouco condensada, e se você curtiu, gostou bastante, dê o seu like, e se quiser compartilhar, eu fico bastante contente, ok? Até uma próxima oportunidade, em breve teremos aí novidades, tá bom? Um abraço, fique na luz. Tchau, tchau.